Bom dia a todos, espero que todos estejam bem. Vamos dar continuidade à nossa aula de uma forma reinventada agora, né? Mas vamos lá, vou tentar passar para vocês aqui o conteúdo, dando continuidade às nossas aulas e depois eu localizo para vocês lá na apostila a aula e a atividade que vocês farão, tudo bem? Então, olha, conforme nossa última aula, nós vimos o realismo em Portugal, falamos de Eça de Queiroz, correto? Então, à medida que eu for passando para vocês os slides, vocês vão me ver aí no canto da tela, eu vou explicando, achei dessa forma a melhor forma para esclarecer para vocês e para que todos entendam. Vou tentar ser bem breve para que a aula não fique cansativa, ok? Então, vamos lá. Vou fazer aqui uma breve revisão do realismo e depois a gente dá continuidade falando sobre o naturalismo, certo? Então já vimos que realismo foi a corrente literária que aconteceu, né, na Europa, no Brasil, no meados do século XIX, certo? Vimos que o realismo ele nasceu para combater o romantismo, tá? Ou seja, essa fala aí de Eça de Queiroz ela é muito importante, olha só como é bem dita. O realismo é uma reação contra o romantismo. O romantismo era a apoteose do sentimento. O realismo é a anatomia do caráter. É a crítica do homem. É a arte que nos pinta a nossos próprios olhos para condenar o que houve de mal na nossa sociedade. Bom, essa fala de Eça de Queiroz já sintetiza bem o que foi o realismo. Ou seja, arte baseada na realidade, tá? Enquanto o romantismo ele valorizava o sentimentalismo, o subjetivismo, maneira particular e individual de ver o mundo. O realista não. O realista, ele mostra a realidade. Como eu já falei para vocês várias vezes, o realismo, ele mostra a ferida, ou seja, é a chaga da sociedade, certo? Então, esse estilo, ele é muito, digamos assim, ele é muito criativo, ele vai o tempo todo contra os princípios do realismo. Olha só as características, vou falar rapidamente porque todas vocês já têm, né? Já tem aí no caderno de vocês e já foram dadas em aulas passadas. As características do realismo, elas estão ligadas ao momento histórico, como eu sempre falo para vocês, né? O contexto histórico de uma época de estudo sobre o estilo literário. Então, movidos por essa valorização da realidade, nós vamos ter o objetivismo, né, que seria o homem que se volta para fora, enxergar objetivamente a realidade circundante, o universalismo, que substitui o personalismo anterior, ou seja, enxergar agora o todo e não mais uma análise voltada para dentro do eu. Materialismo, tudo é muito concreto no realismo, né? Ou seja, a negação do sentimentalismo, da metafísica, não existe mais fantasia, agora é tudo palpado na realidade, tá? Os autores, eles são antimonárquicos, porque agora nós estamos num período em que a república começa a surgir e criar força. Foi justamente o período da abolição da escravatura aqui no Brasil, né? Então, temos aí os ideais republicanos que vêm à tona. Não existe mais nacionalismo e nem volta ao nosso passado histórico. Ou seja, valorização do índio, o bom selvagem, vamos colocar assim, características como valorizar a coragem, atos heróicos, nada disso é levado em conta na estética realista, tá? Agora a ênfase é para o presente, o contemporâneo, o momento em que se vivia, certo? Que seria, é claro, nós vamos ver mais pra frente, que seria um momento assim de crescimento desordenado do país, que seria um momento assim de, vamos dizer assim, um período mesmo de crítica ao lado social. Então, o realismo é um estilo que ele critica, né, a sociedade, não mais vem para exaltar os sentimentos dos escritores e do sentimento da época, que seria influenciador do romantismo. O determinismo, influenciando o homem
a basear-se em 3 fatores, como nós já vimos. A estética realista, ela tem tudo a ver com o positivismo, que seriam os avanços científicos, né? Pesquisa que já foi feita também. Então, tudo que diz respeito à ciência, avanço científico, nós vamos ter presente nas obras realistas. A mais importante delas, a corrente mais importante delas, seria a corrente do determinismo. Ou seja, o homem, ele se rege por 3 fatores: meio, que é o lugar onde ele vive, né? O momento, que seria, digamos assim, uma questão de instinto, que é a hora, né? E a raça, que tem a ver com a hereditariedade. Já foi falado bastante sobre o determinismo. Olha, mais características: descrições e adjetivações objetivas. A linguagem, ela tende a ser culta, direta. Não existe mais a mulher idealizada, a mulher agora é real, é a mulher com qualidades, defeitos, beleza, feiura, né? O amor e outros interesses subordinados ao interesse social, ou seja, casamento por interesses, tudo que tem a ver agora, né, com as, vamos colocar assim, com os vícios humanos, né? Hipocrisia seria aí, no caso, a mesquinhez, seria aí, no caso, a inveja. Então, o realismo, como o próprio nome já diz, ele vai falar da realidade, tá? Da humanidade. Então, nós não teremos mais, baseado nisso, nós não teremos mais heróis certinhos, né? Ou seja, heróis bem comportados e cheios de boas qualidades. Nós vamos ter heróis problemáticos. Os nossos heróis são pessoas normais, que não têm grandes, né, talentos. A narrativa é muito lenta por conta de ser realista, ela precisa ser minuciosa. E uma coisa importante da obra, tanto realista quanto naturalista, o tempo da obra realista e naturalista é um tempo psicológico. O que significa isso? A narrativa, além de ser lenta, ela geralmente não trabalha com o tempo cronológico das personagens, ou seja, não vai narrar desde o nascimento, a fase adulta e a velhice. Nós vamos ter romances que vão trabalhar com o tempo psicológico, ou seja, narradores, né, em primeira pessoa, em que narram a sua própria história e eles vão revisitando o seu passado, tá? Isso é o romance psicológico. Então, por exemplo, na obra mais importante, essa que vem aí para vocês nessa tela do slide, que seria Memórias Póstumas de Brás Cubas, o Brás Cubas, que escreve, né, a sua própria morte. Então, essa obra é muito importante, ela que inaugura o realismo no Brasil. E o autor, né, o Machado de Assis, ele usou aí o tempo psicológico. Ou seja, o Brás Cubas, ele inicia, né, narrando a sua própria história, só que não do nascimento, ele começa falando da morte. Então, a obra inicia quando ele está sendo velado ali na sala e os amigos começam a visitar ali, ou seja, começa a frequentar esse funeral. E aí ele vai narrando partes da sua vivência, dos seus amores e de tudo que aconteceu. Então, esse tempo psicológico para a obra, principalmente realista, não tanto a naturalista, mas a realista, é o mais valorizado, é o tempo psicológico, o que torna a leitura um pouco mais complicada. Aqui nós vamos ter um quadro muito importante, bem claro, bem expositivo e bem fácil de ser comparado, tá? De um lado nós vamos ter características do romantismo, último estilo, e do outro lado características do realismo e naturalismo. Ou seja, como eu já disse para vocês também, segundo ano, o realismo e o naturalismo foram duas estéticas que aconteceram ao mesmo tempo. Então, as características, elas tendem a estar juntas, com exceção do naturalismo, que nós veremos ainda nesta aula. O naturalismo, ele tem algumas características individuais, que são, assim, à parte, tá? Então, olha lá. Enquanto o romântico valoriza o seu modo de enxergar a vida, a subjetividade, o realista naturalista, ele enxerga tudo muito objetivamente, ou seja, é exterior, ele enxerga aquilo que todos veem, tá? Enquanto o romântico baseia-se na imaginação, na fantasia, no sonho, o realista naturalista,
ele tem, né, como, vamos dizer assim, ele tem como material de sua obra a realidade circundante, ou seja, aquilo que é visto. O romântico é sentimental, enquanto o realista já usa da inteligência e da razão. Então não há mais sentimentalismo, é tudo visto sobre a ótica da razão, tá? Enquanto o romântico, ele tem uma verdade que não é uma verdade absoluta, é uma verdade individual, né? Já o realista não. O realista trabalha com uma verdade universal. Enquanto o romântico enxerga, né, tudo com muita fantasia, devaneio, sonho, já o realista, ele baseia-se em fatos observáveis, tá? Ou seja, é um romance muito mais palpado na realidade. O romântico tem o homem como centro do mundo, principalmente, né? O que nós chamamos de egocentrismo. No romantismo existe o egocentrismo. O homem, ele é o centro das atenções, o realista não. O realista, o homem é apenas uma peça do mundo, tá? Ele não é mais o centro, nada gira somente em torno dele. O romântico volta ao passado, valorizando origens, nacionalismo, saudosismo, trabalha muito com essa questão, né, de lembranças, de análise do passado, né, como meio de exaltar o seu povo. O realista não, ele critica o presente, tá? Então, como eu já falei para vocês, enquanto o romântico ele usa uma máscara, ele usa um fundo de tela, né, para poder valorizar alguma coisa, o realista não. O realista ele tira uma foto e dá um zoom no defeito, ou seja, é a crítica, tá? O panorama histórico do realismo, naturalismo, nós vamos ter todos os avanços científicos, como eu disse para vocês, porque em meados do século XIX a ciência avançava, né? Nós vamos ter socialismo, cientificismo, evolucionismo, positivismo, temos aí a segunda revolução industrial como momento histórico. No Brasil, nós vamos ter a abolição da escravatura, a república, né, que surgem como momento histórico, inclusive o início da imigração europeia, e nós vamos ter como abertura do realismo no Brasil, né, que aconteceu em 1881, com a publicação Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Esse foi o iniciador do realismo no Brasil, certo? Agora, romantismo versus realismo, como a gente continua dizendo ainda, né? Muito bom frisar, porque todo estilo que nasce, ele vem para combater, né, o estilo anterior, e não foi diferente em meados do século XIX. Então, como nós já falamos, o romantismo fica muito ali preso ao egocentrismo, personagens idealizadas, subjetividade, a literatura é como fuga da realidade, né? É uma literatura muito emocional, os temas, a fantasia nos leva a viver um mundo de sonhos fora da realidade. Já o realismo, ele fica mais preso à realidade, ao engajamento. O que seria a literatura engajada? É uma literatura ligada à realidade, a assuntos problemáticos, assuntos que causam polêmica, tá? O retrato das personagens é um retrato fiel. A mulher, ela é muito mais agora, né, matéria. A mulher não é mais símbolo de sensualidade, ela já é símbolo de sexualidade. Nós vamos ver aqui os romances realistas, eles tratam, né, essa conjugação carnal com muito de um tom muito mais picante, tá? Agora, vamos falar de algumas características apenas, aquelas características que eu disse para vocês que são apenas do naturalismo. Então, o naturalismo não deixa de estar embutido em todas as características realistas, com acréscimo de algumas características que são próprias do estilo naturalista, tá? Que o próprio nome já diz, né? Naturalismo tem a ver com a natureza humana. Então, além de ser detalhista, focar na realidade, fazer crítica ao social, vamos colocar assim, todas as características realistas, nós vamos ter algumas, que são essas daí. Essas devem ser dado ênfase, tá? O determinismo biológico,
que seria, né, o homem é o conjunto do meio, momento e carga hereditária. O objetivismo científico, então o naturalismo, ele é muito baseado em ciência, tá? É muito, digamos assim, muito na natureza humana. Então, para o naturalista, não há conceito de certo, errado, ou mesmo, vamos colocar assim, como o romântico fazia, né? Em julgamento de ideias, de bem e de mal. Não tem, tá? A mesma coisa de caráter. Não existe essa questão de bom ou mau caráter. Enquanto o romântico, né, defendia que o homem, ele escolhia o livre-arbítrio, que ele escolhia o seu caminho para o bem ou para o mal, a teoria naturalista, ela é muito biológica. Ela acredita que o homem já vem embutido no homem, já tem aí, né, a percepção, ou seja, o caminho para a bondade ou a maldade, tá? Por quê? Porque é muito científico. Então, os temas naturalistas são temas patológicos, inclusive as patologias sociais. Então, como é isso que eu estou dizendo para vocês. O que seria a patologia social? Vamos colocar os desvios de comportamento da espécie humana, elas são explicadas todas através da luz da ciência. Então, por exemplo, não existe, né, a pessoa ser mesquinha, ou então ser, vamos colocar assim, até mesmo em questão sexual, né, o homossexualismo, lesbianismo, tudo isso é explicado à luz da ciência. Existe uma explicação, a ciência tem como provar o porquê que o homem é dessa forma. Da mesma forma, até mesmo crimes, como homicídio, psicopatismo, nas obras naturalistas, todo esse tipo de comportamento humano tem uma certa explicação científica. Então, o naturalismo é a observação e a análise da realidade como se fosse vista dentro de um laboratório, tá? Isso é o romance naturalista. O ser humano é descrito sob a ótica do animalesco, isso é muito importante, gente. Gravem essa característica, chamada de zoomorfismo. O homem comparado ao animal. Ou seja, o homem agindo com instintos. E isto é uma qualidade, uma característica específica do naturalismo, tá? A linguagem naturalista ela é mais simples do que a realista. A realista é uma linguagem mais culta. O naturalismo não. Ele utiliza uma linguagem muito mais coloquial, tá? As descrições continuam sendo lentas. A impessoalidade, como é uma característica geral dos dois estilos. A preocupação com detalhes. Então, por exemplo, o romance naturalista, ele é muito minucioso. Vocês vão ler, né, já passei para vocês a obra naturalista, O Cortiço, que é a mais importante delas. Vocês vão ver lá que a Luísa Azevedo, para mostrar que o cortiço, que as pessoas do cortiço acordaram, ele utiliza 2 páginas. Por quê? Porque ele trata com minúcias, tá? É uma qualidade desses romances realistas e naturalistas. Então, o principal escritor foi a Luísa Azevedo. A obra que inaugura o naturalismo é O Mulato, tá? 1881 também. Só que a obra no Brasil que tem, digamos assim, o seu auge, o auge do naturalismo é a obra O Cortiço. Inclusive que vocês vão fazer a leitura e futuramente nós vamos fazer o trabalho, tá? Temos outro escritor, que é o Raul Pompeia. Ele escreveu a obra O Ateneu, mas não foi assim considerado um dos mais lidos no naturalismo. Aqui nós vamos ter um quadro de diferenças entre o realismo e naturalismo, tá? Então, primeiro, nós vamos ter ali, ó, forte influência da literatura de Gustave Flaubert na França. Esse é o realismo, tá? Nós temos romance documental apoiado na observação e na análise. Então, como eu disse para vocês, né, esses romances, eles seguem uma linha muito de investigação, muito de, vamos colocar assim, de realidade, como se fossem mesmo jornalistas, tá? Então, os romances desse período, eles fazem, né, vamos falar primeiro do romance realista. O romance realista, ele fala sobre a maneira de comportar do homem. Então, centra-se na psicologia, é um romance psicológico.
uma característica muito forte das obras de Machado de Assis, tá? Então, o realismo tem de diferente do naturalismo, que enquanto o realismo ele foca, né, na classe alta, o realismo foca na classe alta, o naturalismo foca na classe baixa. Os dois fazendo investigação da sociedade, os dois tratando de, vamos colocar assim, de análise, de crítica, usando das características da ironia, da caricatura, né? Então, todas as características são as mesmas. A diferença é o foco da narrativa, tá? Digamos que o realismo em Machado de Assis, todas as personagens das obras de Machado de Assis, elas são personagens de uma classe alta, tá? E sempre mostra a opressão, sempre mostra a classe alta em detrimento da classe baixa, mostrando o castigo, a opressão, a questão do capitalismo selvagem nessa época. Já o naturalismo não. O naturalismo é uma obra que também faz crítica, análise da personagem, tudo, porém, o naturalismo ele já vai centrar em personagens de classe baixa. Então, nós vamos ver aí a classe baixa em detrimento da classe alta. É o que acontece, por exemplo, na obra O Cortiço, né? O Cortiço seria ali a vida em conjunto, aglomeração de pessoas vivendo no mesmo lugar, compartilhando do mesmo banheiro, a falta de saneamento básico. Então, quer dizer, o naturalismo, ele mostra a classe baixa, enquanto o realismo foca na classe alta. É claro, todos dois fazendo crítica à sociedade, tá? Então, as obras realistas, elas criticam as classes dominantes, a burguesia, né? Os seus personagens pertencem a essas classes sociais, tá? Já o naturalismo não. O naturalismo ele vem colocando personagens mais de classe baixa. Olha lá, o naturalismo ele teve influência em Émile de Zola, tá? É outro escritor, também francês. Ele foi um romance experimental, tá? A observação é muito científica, tá bom? Nós temos aí, como eu disse para vocês, a investigação da sociedade, tá certo? De fora para dentro. Os personagens tendem a ser vistos como pacientes dos fatores biológicos, como eu disse para vocês, não existe julgamento de bondade ou maldade, tudo tem a ver com a biologia, a patologia, tá? E a questão social. Como eu falei também, as obras retratam as camadas inferiores, o proletariado, os marginalizados, e esses personagens são de classes mais baixas, como vocês vão ver lá na leitura da obra O Cortiço, as lavadeiras, né, que ela fala do grupo das lavadeiras. Aí lá nós vamos ter, por exemplo, o João Romão, né, que tem a venda e que tenta a todo custo ter ascensão social, só que essa ascensão social que ele busca através, né, da mesquinhez, através de roubar no peso dos clientes. Vocês vão ler e depois nós vamos comentar sobre isso, tá certo? Então, esses romances naturalistas, eles têm muito a ver com a classe baixa, os personagens são de classe baixa. O romance realista é uma narrativa mais preocupada com a análise psicológica, também faz crítica à sociedade, né? Faz uma análise da sociedade vista de um ângulo, né, superior, ou seja, são personagens capitalistas, pertencentes a classes dominantes. É o caso de Brás Cubas, que ele sempre pertenceu a uma classe dominante, ele foi digamos assim, um burguês, né, que estudou fora do país, que volta e que não se dá muito bem na vida, mas sempre teve os pais, né, a quem acolhesse. Temos também outras obras, como por exemplo, o Dom Casmurro, né, a obra Dom Casmurro, em que Bentinho, ele também é de uma classe mais alta, tá? Então, esses romances tendem a criticar, eles trazem seus personagens de uma classe mais emergente, mais elevante, mas com tom de crítica, tá? As obras que foram mais lidas e que nós temos que ter em mente, as obras realistas, foram Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro. Dom Casmurro está previsto também
para um de nossos trabalhos. Vão providenciando a leitura. Romance naturalista, já falamos, né? É muito influenciada por Darwin, é marcada pelo homem agindo como animais, que seria o zoomorfismo, e deixando-se levar pelos instintos naturais, né, que não podem ser reprimidos, e as taras patológicas. Aí nós vamos ver, esse romance naturalista ele é incrível, não deixem de fazer essa leitura, gente, não deixe de fazer, o momento é agora. Então nós vamos ver, é muito descancarado, né, a descrição minuciosa dos atos sexuais, nós temos o tema do homossexualismo, do lesbianismo, da virgindade daquela época, né? Nós temos também, esse romance, ele é um misto de tudo mesmo, de toda a fragilidade humana explicada à luz da ciência, tá? Nós vamos ter caso de psicopatismo, adultério, tudo tratado de uma forma sem, vamos colocar assim, sem preconceito, tudo explicado à luz da ciência. Aloysio Azevedo foi o principal nome, como nós já falamos, tá? Ele escreveu a obra O Mulato e escreveu também, né, O Cortiço, que é a mais importante delas. Nós temos aqui uma síntese dos escritores realistas e naturalistas, sendo que esses três últimos aí, Machado de Assis, Raul Pompeia e Aloysio Azevedo, são os três que se destacaram mais. Machado de Assis com o realismo, Raul Pompeia e Aloysio de Azevedo com o naturalismo, tá? Gente, espero ter sido bem clara, objetiva. É claro que, digamos assim, em forma de slide, eu preciso ser mais breve. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo e passo para vocês o número das aulas do Em Classe que vocês devem deixar pronto e das tarefas. Lembrando que todas as tarefas serão corrigidas em classe, nós só estamos adiantando a aula. A última aula que nós tivemos foi sobre Eça de Queiroz, o romance português, né? Aliás, o realismo português, tá? Então, vou também pedir auxílio para vocês aí em questão de número de aulas. Eu estou sem apostila aqui, estou me orientando só pela continuidade da matéria, tá? Bons estudos e fiquem com Deus. Até a próxima.